Olá, eu sou Simone Ribeiro, seja bem-vinda ao canal. Nós estamos iniciando hoje a nova série que chama Criação, Queda e Redenção. Está baseada em Gênesis 1, 2 e 3, o que nós vamos estudar hoje. Nós aplicaremos o método que nós estudamos na série anterior, está disponível aí no vídeo, se você quiser dar uma olhada, se você não conhece. Aproveita também e se inscreve no canal. Quero também agradecer às pessoas que já estão inscritas pelo incentivo, pelo apoio. Muito obrigada. O nosso estudo. E quero aconselhar você a pegar um caderno de anotações, porque isso é tão importante, né? Nós temos uma memória tão curta. Meu marido diz que é o efeito adâmico, noético, né? Que o pecado afetou a nossa razão, a nossa mente, e aí nós temos muitas debilidades, e hoje realmente nós precisamos anotar, para depois a gente estudar, relembrar aquilo que a gente vai estar estudando então. Nós iremos aplicar o método da Jean Wilke, que nós estudamos na série anterior, o livro Mulheres da Palavra, da editora Fiel, e nós aprendemos muito na série passada, né? E nós desejamos que essa série nova seja assim uma bênção de Deus para as nossas vidas. Tem sido muito bom para mim, eu tenho aprendido muito. Nós vamos utilizar do método passado, do livro passado, o método que ela traz 5 P's. Estude com propósito, compreenda onde o seu texto se encaixa na história principal da criação, que é da redenção e consumação. Estude com perspectiva, é o nosso segundo P, compreenda seu contexto histórico e cultural. O terceiro P, estude com paciência, decida não se apressar, estabeleça uma expectativa realista para o seu ritmo de estudo, concentrando-se na questão a longo prazo. O quarto P é estude com processo. Essa parte do método é o que nós vamos nos deter mais nessa série de agora, tá bom? Comece a ler metodicamente o texto para fazer a compreensão, a interpretação e a aplicação. E o quinto P é estude com preces. Nós vamos precisar de muita paciência e de muitas orações durante todo o nosso processo de estudo, tá bom? Então, para hoje, o que foi que eu planejei? Quero compartilhar com vocês. Eu planejei a gente dar uma olhada panorâmica no livro de Gênesis, né? Até utilizando os recursos do próprio método. E aí nós vamos estudar Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Então, vamos lá. Vamos lá, então, dar uma olhada no panorama de Gênesis. Gênesis, sim, antes de falar, eu gostaria de lembrar que o estudo que eu estou passando para vocês é baseado na Bíblia. Na Bíblia também Vida Nova, que tem os comentários do Dr. Russell Shedd, e um comentário que eu estou utilizando de Matteo Henry, tá bom? Então, muita coisa que eu vou falar aqui se encontra no comentário de Mateus, se encontra nas anotações da Bíblia Vida Nova também, tá bom? E outras coisas foram minhas mesmo ao longo do tempo, a construção. Então, vamos lá. E o próprio Deus revelando-se cada dia para nós. Isso é o que importa. Deus está nos ensinando a conhecê-lo melhor. E à medida que a gente conhece, a gente vai conhecendo a gente mesmo e vai também podendo trabalhar os nossos corações e ajudar também outras pessoas. Vamos lá então no panorama de Gênesis. Gênesis é a narrativa da história da humanidade. Do capítulo 1 até o capítulo 11, ele fala sobre a história da humanidade. Do capítulo 12 até o 50, narra a história do povo específico que Deus escolheu, o povo de Israel, né? Seu esboço se divide assim. Trata de 10 histórias. A primeira história é sobre a criação dos céus e da terra. A segunda história, Adão e Eva. A terceira história, Noé. A quarta história, os filhos de Noé. A quinta história, os descendentes de Sem. A sexta história, a história de Abraão. A sétima, a história de Ismael. A oitava, a história de Isaac, o filho da promessa. A nona história, a história de Esaú, e a 10ª história é a história de Jacó, onde Deus vai fazer uma aliança com Jacó e ali formar, através de Jacó, o seu povo. Gênesis mostra que em todas as suas histórias de Gênesis mostra a graça de Deus. Isso é muito bom
E é muito lindo quando a gente vai estudar, a gente vê a graça de Deus se manifestando através dessas narrações. Quem escreveu Gênesis? Estão percebendo que eu estou usando o método de forma talvez alterada, mas eu estou fazendo uso do método que a gente estudou na outra série, tá bom? Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Ele foi o fundador da teocracia de Israel. Foi escrito aproximadamente o livro de Gênesis no ano 1446 a.C. O livro foi escrito para encorajar os israelitas na caminhada à Terra Prometida. Relata a história da humanidade, o conflito entre o reino de Deus e o reino do mal. Vai ensinar a responsabilidade com Deus e com a sua aliança. Vai nos ensinar isso, o propósito do livro de Gênesis. É uma perfeita narrativa da história principal. Revela Deus como Criador, o Deus onipotente, o Deus onisciente, onipresente, autoexistente, autossuficiente, o Deus eterno, o Deus imutável, infinito, incompreensível e soberano. Se você percebeu, esses são os atributos de Deus incomunicáveis. Por que então Gênesis foi escrito? Deus desejou criar e se revelar aos homens. Deus desejou revelar seu amor, sua justiça, sua bondade, sua misericórdia, sua graça, fidelidade, verdade, paciência e sabedoria. Deus escolheu um homem e através dele fez uma aliança eterna. Esse homem foi Abraão, que Deus escolheu. E a aliança eterna com Abraão é chegar a Jesus Cristo. O descendente de Abraão é Jesus Cristo, por isso que é uma aliança eterna. A vida dos patriarcas fornece um vislumbre da aliança de Deus com seu povo. As histórias narradas vão nos revelar como o povo de Deus deve se relacionar com Deus e com o mundo. O livro de Gênesis aponta para a nossa redenção em Jesus Cristo. Então, vamos ao texto bíblico. Pega a sua Bíblia, vamos abrir em Gênesis capítulo 1, versículo de 1 ao 5. Eu vou ler para vocês. Acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, como nós vimos na leitura bíblica, nós vamos analisar cada versículo. Fica com a sua Bíblia aberta aí, juntinho de você. E nós vamos analisar cada versículo desse que nós acabamos de ler agora, tá bom? A criação é resultado da atividade criadora de um Deus pessoal. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é um Deus pessoal e um Deus criativo. Como a gente viu, a criação é o resultado da atividade criadora de um Deus pessoal e não de forças cegas e destituídas de inteligência. Este capítulo pode ser considerado incompleto cientificamente, porém, religiosamente, este capítulo é exato e completo. O capítulo começa com um relato simples e completo da criação do mundo. O mundo foi criado por um ser, Deus, de sabedoria e poder infinitos, que existia antes de tudo. O Salmo 119, 130, versículo 130, diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Que coisa linda, né? A palavra de Deus traz luz à nossa compreensão. Então, voltando para o texto, pega a sua Bíblia, não fecha, deixa ela abertinha, nós vamos fazer uso de cada versículo agora. No versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo nos dá conhecimento seguro, satisfatório e útil da origem do universo, mais do que todos os livros de filosofia do mundo. Pela fé,
Hebreus capítulo 11, versículo 3 vai dizer isso. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Gênesis é o fundamento da nossa relação com Deus, o nosso Criador. No versículo 1 e 2, nós temos um resumo da obra da criação. Diz assim o versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, esses dois versículos é um resumo da obra da criação. Nosso credo apostólico também começa assim. Creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Olha que expressão linda que abre o nosso credo apostólico. Atos, capítulo 17, versículo 24, vai falar assim. Acompanha aí na sua Bíblia. Atos, se você quiser anotar, capítulo 17, versículo 24, diz assim. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Vamos ler até o versículo 29. Eu estou no 27 agora. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Que texto maravilhoso, né? Nós podemos nos deleitar em todas as escrituras, toda a palavra de Deus. Então, no princípio, criou Deus. Vamos voltar lá para Gênesis, pega a sua Bíblia, volta para lá, nós vamos ficar aqui, tá bom? Esses textos são textos correlacionados, aplicando o método. E aí, o método da Jim, dos 5 P's, faz parte do processo, da parte do processo do método. E são textos relacionados que eu peguei para trazer mais luz ao nosso estudo. O autor desta grande obra da criação é o próprio Deus, como diz no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o autor desta obra da criação é o próprio Deus. Interessante que essa palavra, no grego, Deus, no hebraico, aqui, o Velho Testamento foi escrito no hebraico, o Novo Testamento foi escrito no grego. No hebraico, aqui, usada é a palavra Elohim, ou Elohim, como alguns chamam. O El de Elohim significa Deus forte. Elohim significa Criador. A palavra Elohim também indica a pluralidade das pessoas da divindade. Olha que coisa linda, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo estavam unidos à Trindade Santa na criação de todo o universo. Tenho aqui alguns textos, se você quiser anotar para consultar. Provérbios 8, 30. Vamos abrir esse e aí vocês anotam os outros se vocês quiserem consultar depois do estudo, tá bom? Provérbios 8, 30. Diz assim... Então, todos esses textos vão falar de Jesus Cristo, que ele estava na criação. Então, Provérbios 8:30 diz assim: Então, eu estava com ele e era seu arquiteto dia após dia. Está falando de Jesus. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então, Provérbios 8:30. João 1:3 também vai falar sobre isso. Eu quero abrir João também. Eu achei esse texto maravilhoso.
E vamos abrir, por favor. João 1:3, é o Evangelho de João, no Novo Testamento agora, então, nós vamos ver confirmando que Jesus Cristo estava na obra da criação juntamente com Deus Pai e com o Espírito Santo. João 1:3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aqui está falando de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, os outros textos é Efésios capítulo 3, versículo 9, Colossenses capítulo 1, versículo 16, Hebreus capítulo 1, Colossenses capítulo 1, verso 16 e Hebreus 1, 2. Eu quero abrir também com vocês Hebreus. Vamos lá para Hebreus. Deixa marcadinho aí Gênesis. Dá um pulinho lá em Hebreus, lá pertinho já do Apocalipse, né? No finzinho da Bíblia. Capítulo 1, eu gosto muito desse texto. Versículo 2 diz assim: nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Que coisa linda, né? A gente poder pegar esses textos correlacionados e ler e ficar mais rico ainda o nosso estudo e vir mais luz e compreensão à nossa mente. Então, todos esses textos, Provérbios 8:30, Evangelho de João 1:3, Efésios 3:9, Colossenses 1:16, Hebreus 1:2, todos eles falam a respeito do Filho de Deus na criação, a participação de Jesus na criação. Vemos também que Deus formou sua obra do nada, né? Gênesis 1 e 2 diz isso: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Não havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não havia nenhuma matéria pré-existente antes da criação. Deus não usou nada que já existia para criar o mundo, por exemplo. Não havia nada. Ele começou do zero. E aí o Matteo Henry traz um comentário muito bom que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim: nenhum artífice pode trabalhar a menos que ele tenha com que trabalhar. Mas pelo poder infinito de Deus, ele criou do nada. O Deus que criou a natureza não está sujeito às leis da natureza. Pelo poder comum da natureza, é impossível que algo seja feito do nada. Então, Deus não está debaixo das leis da natureza. Por quê? Porque ele está muito além. Ele é Deus, o Criador. Então, do nada, ele criou todas as coisas que existem hoje para o louvor da sua glória. O versículo 2, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele vai falar que é a obra da criação em seu embrião. Se você perceber, no versículo 2, as coisas ainda não existiam, porque a partir do versículo do 5 houve a luz, e aí a partir do segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto, sétimo, aí foi por ordem, Deus foi criando por ordem todas as coisas. Então, nesse período aqui, só existe isso que está descrevendo no texto: água, trevas, e aí logo mais Deus vai criar a luz, né? Não existia nada, a terra era um caos. A terra era um caos, sem forma e vazia, como descreve o versículo. A terra era como uma massa pesada e desordenada. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E é tão interessante a gente pensar nessa perspectiva do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus se move, algo acontece. Algo aconteceu na criação lá no início e ainda hoje acontece nas nossas vidas. O versículo 3 a 5 vai dizer assim: temos aqui o relato da obra do primeiro dia. A luz é a grande beleza e bênção do universo. Ela lembra a pureza e o poder do Deus Criador. 1 João 1,5 diz: Deus é luz. Eclesiastes 11,7 vai dizer que a luz é doce. Podemos fazer então um paralelo com Cristo. João 1,9 vai dizer: Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo iluminar todo homem.
João 9,5 vai dizer, Jesus vai falar, eu sou a luz do mundo. 2 Coríntios 4,6, vamos ler esse texto, 2 Coríntios, vamos abrir lá. 2 Coríntios 4,6, o apóstolo Paulo vai nos ensinar 4,6. Ele diz assim, porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que coisa extraordinária! O Senhor viu, completando o texto lá de Gênesis, que a luz era boa. Foi exatamente como ele planejou. Era útil e proveitosa. Vamos voltar lá então para o Gênesis, capítulo 1, versículo 4, 3 a 5. Vamos ler juntos novamente. Diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas de noite, porque houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então o Senhor viu que a luz era boa, foi exatamente como ele planejou. A luz era útil e proveitosa. O mundo que agora é um palácio, esse é um comentário de Henry também, teria sido um calabouço sem a luz. Já pensou, se não existisse luz, a gente não podia ver as grandiosas obras das mãos do Deus Criador. Deus separou a luz para ser dia, diz o texto, e a noite, as trevas para ser noite. Ele decidiu o tempo entre elas. A luz da manhã e tarde, trata das coisas do dia. As sombras do anoitecer tratam do repouso da noite. Ele é Senhor do dia e ele é Senhor da noite. Ele é Senhor do tempo e assim será até que o dia e a noite cheguem ao fim e o rio do tempo seja tragado pelo oceano da eternidade, diz o Matteo Henry. Eu vou repetir, que eu achei isso assim fantástico, vou repetir. Ele é Senhor do dia e Senhor da noite. Ele é Senhor do tempo e assim será até que o dia e a noite cheguem ao fim e o rio do tempo seja tragado pelo oceano da eternidade. Toda essa parte que vimos até aqui faz parte do processo, do método que a gente estudou no vídeo anterior, do processo de compreensão e de interpretação do texto. Agora nós vamos passar também, daqui a pouco, para a parte da aplicação. Mas antes de passar para a aplicação, eu queria mostrar para vocês como eu fiz, como eu parafraseei Gênesis 1, de 1 a 5. Lembra também que faz parte do método? Se você não está lembrado, dá uma olhada lá nos vídeos que você vai conseguir entender melhor o que eu estou falando, tá bom? Na série anterior, que disponibiliza aí no canal. Então, como que eu parafraseei o texto de Gênesis 1, de 1 a 5? Deus criou o universo. Parafrasear é você colocar com as suas palavras o que o texto está dizendo, sem fugir ao que o texto está dizendo, tá bom? Vamos lá. Deus criou o universo em perfeita ordem. A criação revela todos os atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis. Deus é a base de todo conhecimento. Ele é um Deus pessoal, formoso em poder e glória, sustentador de todas as coisas, Deus forte. O Espírito de Deus transformou o caos em um universo organizado e lindo. Ele criou a luz e dissipou as trevas. Ele criou todas as coisas, céus e terra. Houve dia e noite, o primeiro dia da criação. Deus viu que tudo o que ele criou era bom. Então vamos lá à nossa aplicação, Aplicação do nosso texto. A aplicação, ela consta de uma pergunta e de umas 3 subperguntas, que diz assim: como o texto de Gênesis, que é o que eu estou estudando aqui com vocês, de 1 a 5, pode me transformar? Primeiro, o que essa passagem ensina sobre Deus? O que essa passagem fala sobre Deus? Então, eu coloquei assim: esse texto revela o Deus Criador, autoexistente, autossuficiente, não precisa de nada nem de ninguém. Ele criou o universo porque quis. Deus forte, misericordioso, santo, amoroso, onipotente, onipresente, onisciente,
Deus criou do nada todas as coisas para revelar sua glória aos homens, anjos e todo ser criado. Então, a segunda subpergunta diz: como esse ensino do caráter de Deus transforma a minha visão do eu? Então, diante da glória, de tudo isso que a gente faz, o resumo do que o texto está falando, diante dessa glória revelada da criação, vejo que sou dependente totalmente de Deus. Deus não precisa de mim. Muitas vezes o meu coração enganoso deseja ser como Deus, autoexistente, autossuficiente, deseja reconhecimento, poder. Muitas vezes o meu ego deseja o louvor dos homens. Que tristeza, que vergonha! O mesmo pecado que derrubou Adão e Eva lá no Jardim do Éden vive, o Satanás, o tentador, vive rodando, tentando-nos com as mesmas propostas que ele fez lá no Jardim do Éden, onde mais na frente nós vamos ver. Então, terceiro, subpergunta: como devo responder a isso? Então, nós estamos na parte da aplicação, o que o texto de Gênesis 1:5, como esse texto pode me transformar, o que eu vejo a respeito de Deus, qual essa visão de Deus, como é que eu posso enxergar o meu próprio eu? Vocês estão vendo que eu falei aí coisas minhas pessoais e íntimas, por sinal. E agora, então, como eu vou responder a essas verdades que eu estou acabando de estudar aqui com vocês? E aqui eu sempre faço uma oração e uma reflexão em cima daquilo que eu estudei. Quero compartilhar com vocês, então, permitam-me. Me dobro diante da tua grandeza e glória. Reconheço que só tu, Senhor, és digno de adoração. Me envergonho dos meus pecados, querendo roubar a tua glória. Me perdoa, Santo Deus. Dependo totalmente da tua graça e guarda o meu coração das ciladas de Satanás. Me dá discernimento, em nome de Jesus. Dissipa as trevas do meu coração. Ordena a luz todos os dias na minha vida. Desejo ansiosamente pela tua luz. Quanto mais o conheço, mais o adoro. Quanto mais o conheço, mais o amo. Minha devoção aumenta. Posso adorar com a minha razão. O estudo da tua palavra enche o meu coração com a tua luz. Louvado seja Deus. E então, para concluirmos, o estudo profundo, saudável, não nos afasta do Senhor. Pelo contrário, me atrai à presença do Senhor em adoração. Diante da palavra de Deus, que é fonte inesgotável, nós devemos aprender muito, eu aprendo muito. Desejo dedicar então a minha vida buscando as pepitas. Isso é uma decisão que eu já tomei. Eu tenho 50 anos de idade e já investi minha vida em muitas coisas, em muitos ministérios, sempre estudando a palavra de Deus, mas nessa altura do campeonato, na minha idade adulta, eu quero dedicar mais tempo buscando conhecer a Deus através da sua palavra, para receber, conseguir garimpar as pepitas, os ensinos de Deus, e isso é para aqueles que o buscam de todo o coração, como diz na própria palavra. Essas pepitas são mais preciosas, o conhecimento de Deus é mais precioso do que o ouro. Ele enche o coração de satisfação e gratidão. Quanto maior conhecimento de Deus, maior devoção a Deus. Que esse seja o nosso lema, né? Que a gente possa colocar em algum cantinho da nossa casa. Quanto maior conhecimento de Deus, maior devoção a Deus. Então, queridas, para terminar o vídeo, eu quero pedir a Deus que Deus abençoe sua vida, Deus nos abençoe, que Ele nos ajude nessa caminhada, que nós pratiquemos aquilo que a gente tem aprendido com propósito, com perspectiva, com processo, com muita paciência, com muita oração, e que o Senhor Deus nos ajude, tá bom? Boa semana a todos e que o Senhor Deus nos ajude. Até o próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Grande beijo. Até logo, queridas.